Pois bem, vamos então estudar a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, carta à igreja em Laodiceia. Eu vou ler o texto, você preste atenção aí acompanhando na sua Bíblia, prestando atenção aos detalhes do texto. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai bondoso, agora que vamos estudar esse texto, carta à igreja em Laodiceia, ajuda-nos a entender que essa palavra é para nós hoje. Aplica, Senhor, essa palavra, ajuda-nos a compreender e fala ao nosso coração através desse texto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando a carta, o livro de Apocalipse, e chegamos aqui agora à última das 7 igrejas, a igreja em Laodiceia. Se você olhar no mapa, você vai perceber que de onde João estava, na ilha de Malta, ele fez uma volta, né? Digamos assim, em todas a rota comercial de estrada que estava chegando finalmente na última cidade, que é Laodiceia. E em cada cidade, ele mandava essa carta à igreja daquela cidade, ele fazia uma identificação dos problemas daquelas igrejas. De tal forma que as 6 cartas anteriores, você se lembra, nós vimos aí um resumo: Éfeso era a igreja descuidada, no capítulo 2, de 1 a 7. Esmirna era uma igreja fiel, mas sofredora a despeito da fidelidade. Pérgamo, a igreja transigente. Tiatira, a igreja corrupta. Sardes, a igreja fraca. E a última que foi estudada aqui nessa lista da Filadélfia, uma igreja fiel. Agora nós chegamos a Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que antigamente tinha sido uma fortaleza, mas do ponto de vista militar era uma cidade com uma fraqueza muito grande, porque a água que ela precisava tinha que ser trazida de uns 10 quilômetros por aquedutos, e no caso de um cerco, de um sítio, isso era facilmente cortado. Laodiceia tinha certas características que deixaram seus sinais aqui na carta que lhe é dirigida. Primeiro, era um grande centro de bancos e finanças, era uma das cidades mais ricas daquela época, tanto que no ano 61, Laodiceia foi devastada por um terremoto, e os seus cidadãos simplesmente rejeitaram ou negaram receber a ajuda do governo romano. Eles mesmos reconstruíram a cidade. Segundo, Laodiceia era um grande centro da indústria do vestido, a lã daquela região era famosa. E terceiro, era um grande centro médico, de grande importância naquela época. Fabricavam um unguento para os olhos e outros para o ouvido. As palavras de Jesus respondem de maneira direta
as riquezas, as habilidades técnicas que caracterizavam e tornavam a Laodiceia famosa e que enchia essa cidade de orgulho, e esse orgulho influenciou a igreja. O meio que a igreja vivia acabou influenciando. Você pode perceber que entre as 7 igrejas da Ásia, a de Laodiceia é a que recebe uma condenação mais drástica, porque as outras pelo menos tinham um elogio. Deus elogiava uma coisa, Deus elogiava outra, mas no caso de Laodiceia não tem esse elogio, né? E não tem nada aqui que pudesse equilibrar. Nós olhamos a introdução dessa carta, como nas outras, ele começa com uma série de grandes títulos que é dado a Cristo Jesus. Observe, ele diz aqui no verso 14 que Jesus é o Amém. É um texto, na verdade, um título muito estranho, né? Falar que Jesus é o Amém. Né? A gente está acostumado tanto que falar Amém, né? Mas existem 2 origens, pelo menos, dessa palavra. A primeira é Isaías 65, 16, onde Deus é chamado o Deus da verdade. O hebraico, quando foi traduzido do hebraico, lá diz ele é o Deus do Amém. Outra origem, nos evangelhos, toda vez que Jesus diz, em verdade vos digo, no texto original em grego está escrito, amém, amém vos digo. Porque amém quer dizer verdade, a verdade absoluta. Então, quando ele diz a introdução dessa carta, essas coisas diz aquele que é a própria verdade. Diz também que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Está falando de uma coisa que ele conhece, que ele viu, que ele testificou. Ele é honesto para dar esse testemunho e tem habilidade para dizer o que viu, ouviu, de tal forma que o seu testemunho produza uma impressão naqueles que o ouvem. Jesus é essa testemunha fiel. E por fim, no versículo 14, na introdução, diz que ele é o princípio da criação de Deus. Não quer dizer que ele foi o primeiro, a primeira pessoa criada. Quer dizer que ele foi a força motriz de toda a criação, aquele que começou todo o processo de criação. E nós aprendemos isso quando nós olhamos outros textos da Bíblia, como, por exemplo, a Epístola de Paulo aos Colossenses, quando fala acerca de Jesus, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Ele não é um a mais a ser criado. Ele é o primogênito no sentido de que ele é o mais importante de tudo que tem na criação, é Jesus, porque através dele todas as coisas foram criadas. Aqui nessa carta, então, nós podemos identificar, e quero convidar você para estudar então agora a partir do verso 15, 2 alertas e 2 propostas que Jesus tem para nós ao estudar esse texto. Vamos lá. O primeiro alerta que Jesus faz é o perigo da indiferença. Verso 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A atitude que Jesus condena aqui, sem misericórdia, é a indiferença, queridos. Entre todas as coisas, a indiferença é a mais difícil de combater. Se você, porventura, tem sentimentos intensos, eu odeio isso, eu detesto aquilo, ou eu amo isso, eu adoro aquilo, você pode mudar alguma coisa, você pode ser convencido a mudar de ideia. Quando você fala que não gosta de alguém, outra pessoa pode, rapaz, mas fulano é gente boa, presta atenção, isso, esclarece os fatos, você volta atrás. Mas, amados, com o indiferente, é muito difícil fazer algo com ele. A indiferença é uma espécie de morte gelada, no qual tudo deixou de ser importância. Na verdade, essa é a grande dificuldade da nossa evangelização. As pessoas são indiferentes para com Deus. Quando você percebe, há uns 30, 40 anos atrás, por exemplo, quando você falava de Jesus, as pessoas se identificavam de um jeito ou de outro, as pessoas se posicionavam. Eu não gosto de crente, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de Deus, eu não acredito em Deus. Mas hoje, quando você fala do Evangelho, as pessoas estão indiferentes, elas não discordam, elas não reagem. É essa indiferença que Deus está aqui condenando na igreja. Deus está dizendo, você não é crente,
e nem frio. Você é morno e não aguento mais isso. Essa indiferença é que traz essa reclamação. Por mais duro que pareça, o significado dessa terrível ameaça é que era melhor não termos conhecido a Jesus do que ter aceitado a Jesus como nosso Senhor e Salvador e depois nos abandonarmos a uma prática religiosa convencional, formal, sem significado, sem o ardor do Espírito Santo, uma vida rotineira. O problema real dessa igreja não era teológico, não era moral, queridos. Veja, não tem acusação, como tem em outras cartas, não tem acusação de falsos mestres na igreja, de heresias na igreja, não havia pecado da imoralidade, como tem em outras cartas, nem engano. Não se fala dos perseguidores, inclusive. Mas aqui diz que o que faltava a essa igreja era fervor espiritual, ela era uma igreja morta, indefinível, apática, indiferente. Esse era o grande problema dessa igreja, uma igreja acomodada, apática. O morno é aquele que não sente a falta, a ausência, que não aspira a nada, não espera nada, para ele está tudo bem com a vida espiritual dele. Nessa época de Covid, então, nós temos percebido isso de irmãos que não se importam se vêm para a igreja ou se ficam em casa assistindo um culto pela internet, que não se preocupa, não sente falta da comunhão do povo de Deus, de estar aqui na igreja adorando a Deus juntamente com os irmãos, crentes que não reagem, crentes que o pastor prega, parece que a palavra entra por um ouvido e sai por outro, ele continua vivendo na apatia o tempo todo. É essa a reclamação que Deus está fazendo aqui. O morno, porque ele se satisfaz com o que é, ele é levado a não fazer absolutamente nada para mudar, para crescer, para progredir, para crescer na fé, para desenvolver a sua fé. Ele acomoda-se na miséria que tem. Não sente alegria nem dor e vai levando a vida do jeito que quiser, do jeito que der. Esse é o grande problema. O primeiro alerta que Deus faz é isso: tome cuidado para você não se tornar um cristão indiferente, nem crente nem frio, porque isso pode ter consequência cruel e direta, porque Deus diz que Ele está a ponto de vomitar da boca porque não tolera esse tipo de coisa. O segundo alerta que nós temos aqui está nos versos 17 e 18, que é o alerta sobre o perigo da soberba. Perigo da soberba. Versos 17 e 18. Dois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e você nem sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Observe, amados, Laodiceia se vangloriava de três coisas, como já disse antes. Jesus pega aqui cada uma delas, daquelas vanglórias da cidade, e mostra que a igreja estava copiando isso, e mostra qual é o valor daquilo que eles estavam se vangloriando. Primeiro, Laodiceia se gloriava na riqueza financeira. Jesus disse: isso não vale nada. Você precisa de um outro tipo de ouro. É o ouro refinado no fogo, um ouro mais autêntico, né? E, na verdade, é assim que Pedro descreve a fé verdadeira, em 1 Pedro 1,7, que é como ouro refinado, né? Observe, se tudo que você tiver para enfrentar a nossa vida é riqueza, você é verdadeiramente pobre em recursos, porque a sua riqueza não te levará a lado nenhum, não te ajudará nos momentos de tristeza, de depressão, quando você estiver passando por grandes lutas espirituais. Mas se você tem uma fé que foi provada e refinada no fogo da experiência com Deus, não há nada que você não seja capaz de enfrentar, e você é rico como ninguém. A segunda crítica que Deus faz aqui é porque Laodiceia se orgulhava da indústria de vestido. A roupa que se fabricava em Laodiceia era famosa no mundo todo, mas Jesus diz: a igreja está nua. A igreja está espiritualmente nua. Se você quer cobrir a sua nudez e ir a Ele para receber o que somente Ele pode dar, que é vestiduras brancas. Obviamente que quando Ele fala para não seja manifesta a vergonha da tua nudez, isso para eles tinha um significado mais forte do que para nós, porque hoje se banalizou a nudez, hoje é vantagem, hoje é lucro, hoje é motivo de orgulho, a manifestação, a exposição do corpo humano.
Mas o que nós temos aqui é essa ideia de que o orgulho que a igreja tinha, ela espiritualmente estava nua, e a nudez é desonra, é vergonha. É por isso que Jesus fala que eles precisam comprar dele vestiduras brancas, que representam as coisas belas e o caráter puro que somente Cristo pode oferecer a qualquer pessoa. Pessoas que têm muito com que adornar o corpo, mas não têm como adornar a sua alma. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pessoas que são vistosas, são bonitas, mas por dentro são vaidosas. Por dentro não têm valores sólidos, morais, básicos que todo ser humano precisa ter e que nós podemos adquirir indo a Jesus. E finalmente Laodiceia se orgulhava do seu famoso colírio, exportava seu colírio para o mundo todo como o remédio mais eficaz para as doenças dos olhos. Mas Jesus diz, essa igreja é uma igreja cega, visto que ela não enxergava a sua própria pobreza e a sua própria nudez. É o que Jesus está mostrando. Ele traz então aqui esses dois alertas, o perigo da indiferença e o perigo da soberba. Queridos, esses dois alertas continuam para nós hoje. Porque nós temos o perigo de sermos indiferentes com a nossa vida cristã. Nós não temos euforia espiritual, mas também não temos tristeza pelo nosso pecado. E essa indiferença pode levar a ter uma reprovação da parte de Deus. E o outro alerta é o perigo da soberba, que é algo absolutamente próprio dos nossos dias. Onde as pessoas se vangloriam daquilo que têm, do sucesso que conseguiram, e etc., acabam com o nariz empinado com a soberba que faz com que Deus rejeite a eles, como nós entendemos muito bem. Mas Deus não traz aqui, Jesus não traz aqui apenas a exortação, ele traz também duas propostas nos versos seguintes. A primeira proposta que Jesus traz está envolvido com um castigo de amor, e é uma proposta de arrependimento. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Em toda a Bíblia nós vemos isso, mas aqui, queridos, há uma coisa muito bonita nessa forma de dizer essas palavras. Esse texto, essas palavras, é uma citação de Provérbios 3:12, quando diz que Deus ama, o Pai ama o Filho, corrige o Filho a quem Ele ama. Mas quando João cita, ele modifica uma palavra. Na tradução do Velho Testamento para o grego, o que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, a palavra amor que está escrita lá, é a palavra ágape, que é aquele amor soberano, digamos, soberano de Deus, né? O Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Quando fala que o Senhor repreende a quem ama, o Senhor repreende com um amor ágape, soberano, né? Atitude de benevolência e vontade de Deus que ninguém pode converter em ódio. Mas aqui nesse texto de Apocalipse, ele muda a palavra. A palavra que é usada aqui é filéu. Filéu ou filéim é a palavra que representa um amor quente, de amigo íntimo. O princípio é esse, é com aqueles que me são mais queridos que eu exerço a disciplina mais estrita. E a Bíblia é cheia desse amor que disciplina aquele que ama. Deus disse, eu repreendo. A ideia do repreender é mostrar o erro e corrigir o erro. É basicamente a forma como Natã enfrentou o rei Davi, quando criticou o rei Davi pelo erro de ter mandado matar Urias para ficar com a sua esposa. O profeta foi duro, mas ele foi transparente, ele foi honesto. Veja, repreender um homem não quer dizer envergonhá-lo, gritar com ele. Não quer dizer descarregar sobre ele uma chuva de palavras fortes, por mais justo que isso possa ser. Mas significa falar com o pecador de tal maneira que ele não tem outra saída, a não ser reconhecer o mal que ele fez, admitir o seu erro e corrigir sua vida. Por isso, queridos, a repreensão de Deus não é um castigo, é uma iluminação, é um ato de amor, é uma oportunidade que Deus nos dá quando Ele nos repreende. Deus diz também que Ele disciplina. E aí nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre disciplina. Nós temos de Provérbios, o que retém a vara, aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina.
Nós temos o texto de 1 Coríntios, quando Paulo diz que quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós temos o texto de Hebreus, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, do qual todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 7-8. Observe, amados, não há maneira mais segura de você arruinar uma criança do que permitir que ela faça o que quiser, sem nenhuma disciplina. Não, da mesma forma, nós precisamos ser disciplinados por Deus, a fim de crescermos. Então, a primeira proposta de Jesus é: arrepende. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Volta atrás, deixa da apatia, a indiferença, deixa da soberba. Volte a olhar a sua vida espiritual, a zelar da sua vida espiritual. E a segunda proposta de Jesus é o convite do amor. Ele diz aqui: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente costuma usar esse versículo para falar para não crentes, para conduzir outros até Jesus. Não tem problema nenhum, pode ser usado, mas a aplicação desse texto é para o cristão, é para a igreja. Ou seja, Deus estava fora da igreja. Perceberam isso? Por causa da apatia e da soberba, Deus havia se retirado daquela igreja. É por isso que ele diz que eu estou à porta e bato. E ele se dirige aqui, não à igreja como um todo, mas ao indivíduo. Se alguém ouvir a minha voz. Portanto, essa aplicação não é apenas para a igreja toda, mas é para o indivíduo. Deus pode fazer grandes coisas na igreja por meio de uma única pessoa que ouve a voz de Jesus e abre a porta. Lembre-se, Cristo não estava impaciente. Ele diz: eu estou à porta, no sentido de que eu me coloquei à porta, eu bato a porta, usando as circunstâncias, e ele chama por meio da sua palavra. Preste atenção nisso, ele não diz assim: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir eu bater na porta e abrir a porta, eu vou entrar. Não, ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Qual é a voz que Jesus estava se referindo? O que ele tinha acabado de dizer, que era o alerta do perigo da indiferença e da soberba. Ou seja, Jesus está dizendo assim: o que eu disse para vocês agora é um alerta, eu quero fazer parte da igreja, mas você precisa ouvir a minha voz e abrir a porta. Você precisa ir atrás, você precisa tomar a iniciativa de deixar a apatia e a soberba. Esse é o princípio do texto. Ele bate a porta usando a circunstância, ele chama por meio da sua palavra. E ele diz aqui: se alguém abrir a porta, ele vai entrar e cear com ele e ele comigo. Essa palavra cear também tem um significado muito grande aqui nesse texto. O judeu tinha 3 refeições no dia. O café da manhã, que consistia num pedaço de pão seco, às vezes molhado em vinho. O almoço, uma refeição ao meio-dia, que era estilo piquenique. As pessoas estavam trabalhando, caminhando e tomavam ali frutas desidratadas, etc., ou com algum tipo de alimento que não precisava de preparar, e continuava a sua rotina da vida. Mas a refeição da noite, a chamada de ceia, era a principal do dia. Era aquela refeição da família. O trabalho do dia já havia terminado, não havia mais nada para fazer depois, mesmo porque naquela época tinha nem energia, nem televisão, nem internet, nem nada. Então ele podia dedicar-se todo o tempo à conversa entre os amigos, entre a família, ao tomar a refeição em família. Aqui é a ceia. Vejam, a ideia que tem implícita aqui é que Cristo participaria da ceia, não um lanche rápido, mas um ambiente de amor e fraternidade àqueles que respondessem ao seu chamado. Essa é a ideia. Na verdade, lembre-se que a Santa Ceia que nós comemoramos na igreja tem o mesmo princípio. É uma ceia, é uma intimidade com Jesus que nós temos, né? E essa é a ideia. Agora, observe-se que no verso 21, quando ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ele mostra que
ao abrir a porta e convidar Cristo para entrar, volta a dizer, não entendo isso aqui como sendo uma espécie de arminianismo, que é você que abre a porta, porque essa palavra é para a igreja, não é para o incrédulo. Desde já, tire isso da sua cabeça, mas vamos continuar pensando dessa forma. Ao reagir aos alertas que Jesus fez da apatia e da soberba, e abrir o coração para que Cristo faça parte da minha vida e da igreja, a sala de jantar se torna-se na sala do trono. Por meio da comunhão com o Senhor é que se encontra a vitória. Portanto, os vencedores é aquele que abre a porta, é aquele que ouve essa palavra que nós estamos estudando aqui e reage, e deixa de ser apático, deixa de achar que pode tudo, que tem tudo, mas que depende, que na verdade depende de Deus. Essa é a ideia. É o que Deus espera de nós quando mostra essa carta aqui à igreja de Laodiceia, que nós reajamos, que a gente busque uma nova postura na nossa vida espiritual. E a conclusão e a aplicação que quero deixar com você aqui é uma frase muito simples: isto se refere a ti. A palavra que tem aqui no verso 21, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, tem todas as cartas. Todas as cartas terminam com essa palavra. E essas palavras cumprem duas funções. Primeiro, ele individualiza a mensagem da carta. Ele diz, preste atenção, isso refere a você. Você precisa ouvir o que o Espírito está dizendo. E segundo, essa palavra generaliza as mensagens das cartas, mostrando que essa carta não está confinada aos membros das igrejas da Ásia Menor, naquela época em que elas foram escritas, mas ela se refere a qualquer época, em qualquer lugar, daqueles que têm ouvidos precisam ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso, nessa aplicação, quero que você entenda, que você guarde no seu coração, isto diz respeito a você. Essa carta não é um texto teológico escrito para uma igreja na Ásia Menor, numa época muito longe daqui, não. É para você, é para mim, é para a nossa vida. E é o que nós precisamos aprender a fazer. É tomar essa palavra para mim, deixar de lado a apatia com a minha vida espiritual, reagir, tomar uma decisão de andar com Jesus de forma séria e tomar uma decisão também de podermos deixar de lado a soberba, de entender que tudo que nós temos vem de Deus e que nós dependemos integralmente de Deus. Deixar de lado a soberba e deixar de lado a apatia. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde essa palavra, que essa palavra possa transformar a sua fé, o seu cristianismo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Agora nós pedimos que o Senhor aplique ao nosso coração. Tira de nós, ó Pai, aquela ideia de que nós olhamos para a Tua palavra e pensamos no irmão fulano, na irmã fulana, em outra pessoa que precisava dessa palavra, e mostra-nos que nós precisamos dessa palavra, nós precisamos dessa repreensão, de que nós precisamos dessa disciplina de Deus, a fim de que nós deixemos de lado a apatia com relação à vida cristã, a indiferença com relação à Tua palavra e à nossa fé. Tira de nós também a soberba, Senhor. Quebranta-nos a nossa dura cerviz, para que possamos nos quebrantar diante do Senhor e depender da Tua graça a cada dia. É o que oramos assim, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.